Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Feliz Ano Novo! Iniciamos, um novo ano, 2022, e será um ano de muito aprendizado aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu recebi do presbítero Ezequias um grande presente, que é iniciar esses estudos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Peço a graça de Deus, peço que Deus abençoe a nossa classe e que você, meu irmão e minha irmã, esteja com o coração alegre por iniciar mais um ano na presença de Deus, aprendendo de Deus na sua sagrada Escritura. Gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos esse estudo bíblico em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustentou, a todos nós, nossas famílias, nos dando o privilégio, Senhor, da vida em mais um ano que se inicia. Senhor, nos abençoe como igreja, nos abençoe, Senhor, como escola bíblica dominical. Traga, Senhor, ao nosso meio aquelas pessoas que o Senhor deseja instruir e que nós, Senhor, professores da escola bíblica, possamos ter o nosso coração diante do Senhor, rendido ao Senhor, que a nossa mente e o nosso coração estejam, Senhor, postos diante de Ti, para que o Senhor nos use, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É em nome de Jesus que eu oro, é em nome de Jesus que eu agradeço. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar mais um período de estudos bíblicos e temos um livro guia nesse período, e o nome do livro é Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. Sproul é um dos maiores teólogos do século XX, um grande teólogo do século XX, teólogo reformado, teólogo que inspirou aí muitos alunos aí nessa segunda metade do século XX. E talvez você já tenha lido alguma coisa de R.C. Sproul. Eu lembro que em 2016, nas Olimpíadas, aqui no Rio, nós trabalhamos com um livretinho chamado Corrida da Fé, Na Corrida da Fé, e nós distribuímos aqui na cidade muitos desses livretinhos evangelísticos que foi escrito por R.C. Sproul. Talvez você tenha até na sua casa. Eu vi lá na igreja tem alguns exemplares lá, eu vi lá. Mas nós trabalhamos em 2016 muito com esses livretinhos evangelísticos do R.C. Sproul, que tem um grande ministério nos Estados Unidos e abençoa o mundo com uma teologia pura, uma teologia reformada, uma teologia bíblica. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar com a leitura de um versículo bíblico e depois a gente inicia então o nosso estudo propriamente dito do capítulo 1 e 2 desse livro Somos Todos Teólogos. Eu gostaria de fazer a leitura em 2 Timóteo, capítulo 3, dois versículos muito conhecidos da palavra de Deus, mas que dizem o seguinte, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar boa obra, ou toda boa obra. Que Deus abençoe a leitura inspirada da sua palavra. Meus irmãos, qual o objetivo desta aula? O objetivo é entendermos o que é teologia e qual o propósito da teologia. Então, esse livro, Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, que vai nos dar base nos estudos desses próximos domingos, aqui na Escola Bíblica Dominical, ele é um livro de introdução à teologia sistemática. Então, vários temas da teologia sistemática serão abordados aqui pelos professores da EBD, com base nesse livro.
Então, como uma introdução à teologia sistemática, esse livro é muito feliz, é uma leitura muito boa. R.C. Sproul, ele tem uma facilidade em trabalhar com temas difíceis da teologia, trazer esses temas ao entendimento simples, né? Ele consegue fazer essa transição, né? Ele consegue apresentar temas difíceis, temas profundos, mas com uma simplicidade e uma leveza que somente é através do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, através, né, da bênção do Espírito Santo sobre a vida do professor R.C. Sproul, do doutor R.C. Sproul, é que ele consegue realmente fazer isso, né? Fazer temas difíceis se tornarem simples de serem entendidos. E, como eu falei, este livro é apenas uma introdução. Então, a gente vai passar superficialmente sobre grandes temas da teologia. E a primeira aula, e o primeiro capítulo, o segundo capítulo, é justamente tentar entender esse termo, tentar entender qual o propósito disso que chamamos de teologia. E o autor, ele começa a sua abordagem trazendo uma dificuldade de entendimento nos nossos dias. É bom pontuar que R.C. Sproul ele faleceu em 2017, fazem poucos anos que o doutor R.C. Sproul veio a falecer. Mas essa dificuldade de entendimento já fazem alguns anos que começou a entrar na academia e depois da academia, seminários e mesmo academias seculares, esse entendimento também entrou na igreja, nos círculos, né, cristãos aí. O que o nosso professor, o que o nosso orientador, né, o que o R.C. Sproul, ele traz como dificuldade? Ele traz como dificuldade um entendimento que está na mente dos cristãos sobre o que é religião e o que é teologia. Religião ou teologia? Que diferença é que devemos ter? Que diferença isso traz? Será que há alguma diferença? Será que tem um significado mais profundo? Bom, R.C. Sproul diz o seguinte: religião tem a ver com as práticas de adoração de seres humanos em ambientes específicos. No mundo acadêmico, o estudo de religião tem sido tradicionalmente incluído no contexto mais amplo da sociologia e da antropologia. Então, o que ele busca explicar? De que esse conceito de religião, que está ligado a uma adoração dos seres humanos, está também ligado a conceitos sociológicos e antropológicos, né? Mas e a teologia? Bom, a teologia, por contraste, né, por contraponto, é o estudo de Deus, é o estudo do próprio Deus. Há uma grande diferença entre estudar apreensões humanas da religião e estudar a natureza e o caráter de Deus. Então, quando eu falo em religião, eu também estou falando de vários aspectos religiosos, de várias matrizes religiosas. Agora, quando eu falo em teologia, eu estou falando do próprio Deus, do caráter de Deus e aonde Deus se revela. É lá que eu vou buscar entender quem é Deus. O primeiro estudo da religião, no caso, é puramente natural em sua orientação. O segundo é sobrenatural. Então, quando eu falo de teologia, eu estou falando de um estudo que ele é sobrenatural, né? Lidando com o que está acima e além das coisas deste mundo. Então, teologia não fala das coisas daqui, apenas daqui. Teologia é algo que fala das coisas sobrenaturais de Deus. Um ponto importante aqui que o autor ele destaca, que o verdadeiro cristão ele é comprometido com a premissa de que a verdade suprema é a verdade de Deus e de que ele é o fundamento, Deus é o fundamento e a fonte de todas as outras verdades. Tudo tem de ser entendido à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. E é importante nós lembrarmos aqui daquilo que o nosso Senhor Jesus falou: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, não apenas a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade para o cristão, a verdade para o crente é o próprio Senhor Jesus. Cristo Jesus é a
plena personificação da verdade de Deus. Um outro ponto que R.C. Sproul destaca é o seguinte: a teologia, ela foi chamada no passado a rainha das ciências e a filosofia sua criada. Hoje, no entanto, a teologia, a rainha, foi deposta do seu trono e, em muitos casos, mandada ao exílio. E um suposto usurpador reina, substituindo a teologia pela religião. Então, hoje, em vários círculos cristãos, não se busca mais o estudo teológico, o estudo de Deus, mas tem trocado o estudo de Deus, por conta da filosofia, pelo estudo da religião, que é algo do comportamento humano ligado à antropologia e à sociologia. Uma observação aqui que o autor também nos oferece. Estamos interessados aqui neste estudo, nos próximos domingos, estamos interessados na teologia e especificamente a teologia sistemática, que é um estudo coerente e ordeiro das principais doutrinas da fé cristã. Termos nesta aula uma breve introdução à ciência da teologia sistemática e algumas definições básicas. Então nós daremos aqui, agora início, a algumas definições básicas do que vem a ser essa teologia que o autor propõe, a nos apresentar. Teologia e suas áreas específicas. O estudo teológico, ele se divide em algumas teologias, e é importante a gente saber disso. Então, quando eu falo em teologia, na verdade, eu deveria falar teologias, porque dentro da teologia existem algumas áreas específicas de estudo, e ela se divide assim. Então, primeiro, teologia exegética. Então, dentro da teologia existem áreas, e a primeira delas é a teologia exegética. Do que ela trata? Procura, no estudo do texto sagrado, trazer à luz o verdadeiro sentido do texto. Então, a teologia exegética trabalha com o texto bíblico, trabalha com as fontes originais, com a língua original, tentando trazer uma tradução do sentido literal do texto. Então, o estudo da teologia exegética foca nisso. Agora, temos também dentro do estudo da teologia, a teologia histórica. O que ela estuda? Ela estuda a trajetória do povo de Deus e da igreja cristã. Desenvolvimento histórico da doutrina, investiga as variações sectárias e heréticas da verdade, história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina e história dos credos e confissões. Veja só, quanta coisa que é estudado quando a gente fala em teologia histórica, que é um pedaço, digamos assim, que está dentro daquilo que chamamos teologia. Mais uma área que também é estudado pela teologia, é a teologia bíblica. A teologia bíblica sistematiza a doutrina de acordo com as suas ocorrências nas diversas partes da Bíblia, como são apresentadas por cada escritor sacro. Veja, a teologia bíblica, ela busca estudar os textos bíblicos de cada autor, os livros específicos da Bíblia e a teologia dentro desse livro. Temos também a teologia sistemática. Ela encarrega-se de coordenar todos os ensinos das teologias anteriores e sistematizá-las sobre os grandes títulos do estudo teológico. Então, a teologia sistemática, que é a proposta aqui do autor, que nós vamos trabalhar esses temas dentro da teologia sistemática, ela pega grandes temas da teologia e coloca isso dentro de uma ordem, É isso que a gente busca estudar aqui. Um outro ramo da teologia é a teologia dogmática, que estuda os credos da igreja, a apologética da igreja, a polêmica da igreja e a ética da igreja. Então, a teologia dogmática, na verdade, estuda os dogmas. Um outro ramo da teologia, teologia prática. Esse é muito interessante. A teologia prática, ela ordena a aplicação das doutrinas
de modo prático e direto no homem. Estuda homilética, liturgia, administração eclesiástica, educação cristã e missões. O que ela faz? Ela busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias. Essa teologia prática, na verdade, é o que nós cristãos, crentes normais da igreja, mais buscamos, que é o quê? Que é ler o texto bíblico, entender alguma coisa desse misterioso mundo da teologia e colocarmos na nossa vida prática. O que nós buscamos? Nós buscamos é viver aquilo que Jesus ensinou. Então, por isso que essa teologia prática é o que mais interessa para o povo de Deus que está aí caminhando rumo ao céu. Nós ainda temos dentro dessa grande temática da teologia, a teologia natural. E o que ela estuda? Ela estuda fatos que se referem a Deus e ao seu universo revelados na natureza. Então, olha só que interessante, vamos ver. Quantos são os ramos da teologia? São 7, né? São 7 ramos que a gente falou até aqui. São a teologia exegética, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia dogmática, teologia prática e a teologia natural. Agora, o nosso foco, como eu mencionei acima, o nosso foco é a teologia sistemática, né? Ela é o estudo coerente e ordeiro das principais doutrinas da fé cristã. E aí o autor aqui, ele tenta explicar um pouco da onde que surgiu esse termo teologia. E aí ele fala o seguinte: o vocábulo grego logos, né? Então, teologia é a junção de 2 termos, né, gregos. Então, o vocábulo grego logos significa palavra, ideia, ou como um filósofo traduziu, lógica. Claro, logos tem um campo semântico, né? Um campo aonde a gente pode encontrar ali significados para esta palavra. E o que o autor nos diz? Que no campo semântico de logos, né, você pode traduzi-lo como palavra, ideia ou lógica. Então, a primeira parte da palavra teologia vem do vocábulo theos, que significa Deus. Então nós temos teu e logos, né? Theos e logos. Portanto, a teologia é a palavra ou a lógica sobre Deus, ou o ensino do próprio ser de Deus. A teologia refere-se não somente a Deus, mas também a tudo que Deus nos revelou nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos buscar entender nesses próximos domingos tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo e também revelou do homem. E eu gosto muito de Agostinho de Hipona, né, no seu livro Confissões, que ele trata muito desse tema, de que ele só se conhece porque Deus revelou quem ele mesmo é a ele. Né? Interessante essa forma de Agostinho falar de si mesmo, que ele só se conhece porque Deus é que o mostrou como ele realmente é. E assim é com todos nós, porque aquela pessoa que está afastada do Senhor, aquela pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela também não tem conhecimento de que ela é pecadora, de que ela é caída, de que ela tem necessidade de Deus. Então o próprio Deus precisa revelar isso para ela. E aí ela toma uma consciência da necessidade que ela tem de Deus. Dentro, então, agora, vamos avançar aqui na nossa temática. Dentro da teologia sistemática, a teologia sistemática, como nós conversamos há pouco, ela aborda grandes temas da teologia. Então, nós falamos antes em blocos dentro da teologia, mas agora nós vamos falar dentro da teologia sistemática, quais são os grandes temas que ela aborda. Então, o primeiro tema que a teologia sistemática aborda é a própria teologia, ou a própria doutrina de Deus. O segundo tema, antropologia, ou a doutrina do homem. A martiologia, ou a doutrina do pecado. Cristologia, a doutrina de Cristo. Soteriologia, a doutrina da salvação.
eclesiologia, a doutrina da igreja, e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, todos esses, antropologia, amartologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia, são grandes temas. E a teologia sistemática vai trabalhar esses temas especificamente, colocando sobre ele, abaixo deles, muitos outros temas que serão tratados no decorrer das aulas. Observação de R.C. Sproul. Vivemos num tempo de aversão disseminada para com certos tipos de sistema, em especial o sistema teológico, no que diz respeito a sistemas de pensamento ou entendimento da vida e do mundo de uma maneira coerente. As pessoas não se sentem à vontade. Parte da razão para isso tem a ver com uma das filosofias mais influentes que surgiram na história do Ocidente, ou seja, o existencialismo. O que o autor vai fazer agora, nessa segunda parte do seu estudo? Ele vai mostrar que o entendimento sobre a teologia, ele foi minado pela filosofia, em especial por uma filosofia que se chama, um pensamento filosófico que se chama existencialismo. Então, o existencialismo começou a minar a própria teologia e as pessoas no Ocidente começaram a ter compreensões um pouco diferentes do que tinham aquelas pessoas do passado sobre o termo da teologia. Então, a influência da filosofia no pensamento ocidental. Então, o autor ele começa a trabalhar essa visão. O que a filosofia começou a trazer para a mente das pessoas, e as pessoas mudaram o seu ponto de vista. Em primeiro lugar, foi o existencialismo, essa corrente filosófica. O existencialismo é uma filosofia da existência. Não há uma verdade essencial, mas há uma existência distintiva. Não essência, mas existência. É um antissistema que se apega às verdades, mas não à verdade. Ele se apega a propósitos, mas não ao propósito. O existencialismo não acredita que a verdade possa ser entendida de uma forma ordeira. Então ele não tem por que acreditar, o existencialismo não tem por que crer na sistematização, ou na teologia sistemática, porque ele parte do pressuposto que não tem como fazer isso. Eles não acreditam que pode haver uma verdade e essa verdade é lógica. O existencialismo vê o mundo como caótico, sem significado e sem propósito. Uma observação do autor: a pessoa enfrenta a vida simplesmente como ela acontece. Não há qualquer ponto de vista abrangente que dê sentido a tudo da vida, porque, em última análise, a vida não faz sentido. Então, para os existencialistas, a vida não tem sentido. A vida é um caos total. Não há sentido na vida. Agora, o existencialismo, como filosofia, ela gerou 2 filhos. Então, o existencialismo gerou 2 filhos dentro da filosofia. O primeiro filho é o relativismo. E olha só o que o relativismo trouxe para o pensamento ocidental. Primeiro, que não há verdade absoluta, exceto a absoluta verdade de que não há absolutamente nenhuma verdade. Então, para os relativistas, não existe verdade. E a única verdade que existe é que a própria verdade não existe. Toda verdade é relativa. O que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. De acordo com os relativistas, não há qualquer possibilidade de um entendimento sistemático da verdade. Este pensamento de que não há verdades absolutas e de que todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem a sua razão, todo mundo tem o seu caminho a seguir. Quer dizer, não existe um caminho, existem vários caminhos, cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua verdade.
né? Isso tem minado a nossa sociedade, tem minado as mentes dos jovens, dos adolescentes, das pessoas em todas as faixas etárias. E isso está grandemente disseminado no mundo ocidental que todos nós vivemos e de que a igreja está presente. Então, este pensamento de que não há verdade absoluta, de que todos têm a sua verdade, né? De que você pode ter a sua fé e eu tenho a minha e caminhamos para o mesmo destino, né? Esse tipo de pensamento é próprio, né? Filho do existencialismo e hoje é muito presente na nossa realidade cotidiana. O segundo filho, né, do existencialismo é o pluralismo. E ele influenciou fortemente pelo menos 3 áreas. Né? O pluralismo ele influencia pelo menos com grande força 3 áreas no Ocidente. A primeira área é a própria academia, né? Na academia, olha só qual é a ideia isso dentro da academia? A ideia do pluralismo dentro da academia. Como que ele influenciou? As intenções do autor são irrelevantes para a interpretação de um texto. Então, dentro da academia, o pluralismo trouxe essa ideia de que o autor, aquilo que o autor quis dizer, aquilo que o autor quis trazer como revelação, por exemplo, não tem a menor relevância para quem está lendo o texto. Quer dizer, quem lê o texto pode ler com seus olhos, tirar as suas próprias conclusões daquilo que está lendo e está tudo certo, está tudo bem. Não importa o que o autor quis dizer. Então, veja bem, hoje a gente tem muito isso presente em muitas igrejas, em muitas teologias modernas, principalmente nas teologias de aplicação social. Então, muitas pessoas leem o texto bíblico sem ter a intenção autoral, deixando a intenção autoral de lado e simplesmente pegam versículos bíblicos e aplicam aquela realidade que ele, né, leitor do texto, quer aplicar. Então, isso é filho do existencialismo, essa ideia é filha do existencialismo e se chama pluralismo e está na academia presente fortemente. Mas também entra nas nossas vidas, entra nas nossas igrejas, entra na nossa maneira de pensar. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar para analisar o seguinte: o que importa de verdade na nossa caminhada cristã é aquilo que Deus quis falar, aquilo que Deus quis revelar. E não aquilo que você acha, e não aquilo que você pensa, e não aquilo que você tem como interpretação. A sua interpretação deve ser a interpretação do autor, aquilo que Deus quis te revelar, aquilo que Deus quis te mostrar. Então isso deve estar gravado na nossa mente e no nosso coração. O mais importante para mim e para você, cristão, é saber aquilo que Deus realmente quer da nossa vida, da nossa caminhada, aquilo que Deus quis revelar para nós. É fundamental sabermos o que Deus quis nos revelar. Então, veja como isso vai totalmente na contramão do que o pluralismo, né, essa ideia filosófica, tem pregado nos nossos dias. Uma outra área que o pluralismo influenciou fortemente é a própria religião. E o que ele fala? O que o pluralismo fala? Que todas as religiões têm perspectivas diferentes do mesmo Deus. E aí existe aquela historinha, e o próprio autor fala nisso também, mas é uma historinha muito conhecida no meio protestante, de que colocaram 3 ou 4 cegos, e cada um deles de um lado de um elefante, e aí um apertava na tromba do elefante, outro abraçava a pata do elefante, outro ia por baixo do elefante, tocava, né, a barriga do elefante, e outro ia lá no rabo do elefante e pegava o rabo do elefante, e cada um tinha uma perspectiva, pois eram cegos, né? Cada um tinha uma perspectiva sobre o elefante. No entanto, todos estavam corretos, porque se tratava de um elefante. Meu irmão, o que essa história traz para nós? De que todas as religiões, na verdade, falam do mesmo Deus. Todas as religiões, na verdade, falam da mesma verdade sobre perspectivas diferentes. Isso é uma mentira diabólica. Isso é fruto do existencialismo, do seu filho, do pluralismo que tem entrado nas igrejas
cristãs. Então, por que estudar teologia? Por que buscar se aprofundar em teologia? Para que esse tipo de ideias filosóficas não nos peguem de surpresa. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe perspectivas, existe o Cristo, o Filho de Deus, existe Jesus, ele é o caminho, não existe outro caminho. Se você não está no caminho de Cristo, se você não está com Cristo, o próprio Jesus falou, se você não está com ele, você está contra ele. Então, Jesus é o caminho. Só existe este caminho que leva a Deus, não há outro. Não importa o que você pensa, não importa qual é a sua perspectiva. A perspectiva de Deus é Cristo Jesus. A perspectiva de Deus é a cruz do Calvário. A perspectiva de Deus é o sangue do Cordeiro vertido lá no Calvário. Se você não crer nisso, se você não se agarrar a isso, meu irmão, minha irmã, você está perdido. Então, lute contra este tipo de situação, contra este pluralismo filosófico e cultural que está na nossa sociedade. Uma outra corrente, né? Uma outra área que influenciou, que o pluralismo influenciou a nossa sociedade contemporânea fortemente, é o que se pensa hoje sobre soteriologia, sobre a salvação. O pluralismo influenciou o que hoje as pessoas têm pensado sobre salvação. Então, a soteriologia, né, influenciada então pelo pluralismo, Deus não poderia excluir da salvação não cristãos, apenas por não serem cristãos, pois Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele vai salvar todo mundo no final de tudo. Deus vai estender a sua graça, a sua misericórdia, pois ele é amor pleno. Meu irmão, isso é uma mentira diabólica. Isso é uma mentira diabólica. Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos. Precisamos pregar o evangelho, precisamos evangelizar para que os eleitos ouçam o evangelho, se arrependam e se entreguem a Cristo Jesus. Esse negócio de que todo mundo está salvo, de que todo mundo, de que todas as religiões levam a Deus, de que no final da história Deus salvará todos porque Deus é amor, é uma história, é uma filosofia diabólica e não é uma verdade bíblica. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que no final de tudo vai trazer justiça a este mundo caído. E aqueles que não estiverem em Cristo serão condenados. E ponto, essa é a história bíblica, essa é a verdade bíblica. Se você não está em Cristo, você será condenado. Então, precisamos pregar o evangelho e precisamos entender teologia, para justamente não sermos pegos por essas filosofias contemporâneas, modernas, que tentam minar a igreja. Algumas pessoas entendem erroneamente a teologia sistemática como uma tentativa de enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico. Não é isso, né? A teologia sistemática não quer enquadrar a Bíblia numa filosofia. Não é isso. Alguns têm tentado enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico. Sim, alguns têm tentado fazer isso, como nos casos de René Descartes e o seu racionalismo, ou John Locke e o seu empirismo. Estes procuram fazer com que um sistema pré-concebido se imponha sobre as Escrituras. Quer dizer, eles querem pegar a Bíblia e colocar dentro de uma caixinha, né? Então eles desenham a caixinha e a Bíblia tem que entrar ali. O pensamento bíblico, o desenvolvimento bíblico, a história bíblica, ela tem que entrar naquela caixa e ponto final. Mas a teologia sistemática não é isso. A teologia sistemática não tenta enquadrar as Escrituras numa filosofia ou num sistema, mas em vez disso, procura extrair os ensinamentos da Escritura e entendê-los de forma a ordenar em temática. Então, o que a teologia sistemática faz? Ela vai à Escritura, ela vai à Bíblia, ela busca da Bíblia os temas e ordena os temas. É isso que a teologia sistemática faz. Agora, a teologia sistemática tem algumas premissas, tem algumas bases, não é sair por aí fazendo teologia, não. Ela tem os pés muito bem firmados em algumas bases. E a primeira base da teologia sistemática é a seguinte: primeiro, Deus revelou-se a si mesmo.
Então, a primeira coisa que a teologia sistemática tem por base é que a revelação, ela não parte do homem, mas ela parte de Deus. Foi Deus que se revelou a si mesmo, e se não fosse assim, eu e você e todos aqueles cristãos que já passaram, que já foram e que ainda virão, jamais poderiam conhecer a Deus, se Deus não desejasse se revelar. Então, como primeiro pressuposto, como primeira premissa, como a primeira base firme sobre o qual a teologia sistemática é construída, é que Deus se revelou. E ele se revelou através da natureza e através dos escritos dos profetas. E aí a gente lembra do Salmo 19, que fala isso de forma poética, linda, né? Brilhante, que Deus se revelou na natureza e Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, um outro pressuposto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É teologia por excelência, é o verdadeiro logos do Theos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então, olha os pressupostos aonde a teologia sistemática ela é construída. Primeiro, Deus se revelou através da natureza, que aí está, e Deus se revelou através das Sagradas Escrituras. Essa Sagrada Escritura, ela é sim a palavra de Deus, ela é o logos do Theos. Como segunda premissa agora da teologia sistemática, ao revelar-se a si mesmo, Deus o fez de acordo com seu caráter e natureza. Deus, ele não apenas apareceu, ele se revelou como ele é de fato. Deus mostrou-se a si mesmo. Deus criou um cosmo ordeiro, né? Nele não há confusão. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente vê que as coisas todas têm sentidos, todas têm princípio. Não é caos, não é confusão. As coisas existem, têm sentido, as coisas funcionam bem. Então, há uma ordem. Existe uma ordem no cosmos, existe uma ordem na criação. Então, quando Deus se revelou, ele se revelou dessa maneira. Deus com uma ordem, um Deus ordeiro. Deus pensa claramente e fala de uma maneira inteligível. Então, Deus, ele não apenas ordena as coisas, mas ele se revela de forma que o homem possa entendê-lo. Deus, ele quer que nós entendemos aquilo que ele quer revelar. Então, ele se revela de forma clara para que o homem, com sua inteligência, com a sua mente, possa olhar a revelação de Deus e entendê-la. Claro que isso parte de Deus e não parte do homem. Então, esta revelação de Deus é uma revelação ordeira e uma revelação clara. Deus tem o propósito de ser entendido ou naquilo que ele se revelou. Então, Deus, ele se revela de forma ordeira, Deus se revela de forma clara e Deus se revela com propósito. Qual o propósito de Deus se mostrar a mim, se mostrar a você? É que Deus tem o propósito que você entenda que ele é Deus soberano, de que ele é Deus que quer ser adorado, de que você precisa o adorar, porque essa é a função de todo ser, ele nasce para adorar a Deus, e Deus lhe ama em Cristo. Deus quer que você o veja em Cristo e veja seu amor e que ele quer te salvar e de que você é uma pessoa caída e que precisa ser restaurado por Deus e Deus tem prazer nesta restauração, pois é um Deus de amor. Então, aqueles a quem Deus se revela, Deus tem um propósito. Deus não tem o propósito de se revelar para você não tem sentido nessa vida. Não, Deus tem um propósito com a sua revelação para mim e para você, pois Deus é um Deus de ordem. E como terceira premissa da teologia sistemática, a revelação de Deus nas Escrituras manifesta a realidade de seu caráter. Então, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nós podemos mergulhar aqui e encontrar quem Deus é. Simplesmente a natureza,
apesar de percebermos que a criação fala de Deus, ela transborda um Deus criador, ela não é plena para revelar esse Deus. Por isso que Deus trouxe um livro. E nesse livro, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Deus inspirou autores para que esses autores bíblicos escrevessem sobre ele. E agora sobre ele nós podemos aprender. Deus quer que você o conheça e o conheça no seu caráter, como ele é. E eu acho muito interessante, meus irmãos, o início, o prólogo de João, quando Deus, em Cristo Jesus, né, João fala de Cristo Jesus como sendo o Logos de Deus, a revelação plena de Deus, né, a perfeição da revelação do Deus Altíssimo. Como é bom nós olharmos a palavra de Deus e termos estes entendimentos sobre a Bíblia Sagrada, sobre aquilo que Deus quer se mostrar. Então, essas premissas guiam o teólogo sistemático à medida que ele realiza a sua obra e de considerar todo o aspecto das Escrituras e como ela se harmoniza num todo. Veja, a Bíblia Sagrada, ela se harmoniza. O teólogo sistemático toma essa informação, reúne toda e mostra como essa informação se ajusta em um todo significativo, mas certamente ninguém já o fez perfeitamente. Aqui o autor, o R.C. Sproul, ele nos dá um alerta que, apesar de Deus se mostrar na palavra de Deus, Deus se revelar na palavra de Deus, nenhum teólogo ao longo da história conseguiu plenamente compreender e escrever e colocar de forma sistemática a grandeza desse Deus. Deus, ele é tão grande, tão imenso, tão poderoso, tão cheio de si mesmo, né? Deus é tão Deus que nenhum teólogo, né, na história pôde escrevê-lo plenamente, tudo o que Deus é e tudo o que Deus se revela. No capítulo 2, o autor ele vai falar sobre o propósito da teologia. E a teologia é uma ciência. Muitos discordam e afirmam que ela é um grande abismo entre a ciência e a teologia, um grande abismo, né? Mas a ciência é aquilo que aprendemos por meio da inquirição e investigação empírica, enquanto a teologia brota de pessoas inflamadas por emoções religiosas. Historicamente, porém, a teologia sistemática tem sido entendida como uma ciência. Então, ao longo da história, a teologia era entendida como uma ciência, diferente de muitos conceitos científicos que mudaram durante os anos. Teólogos eruditos têm trabalhado com a mesma informação por 2000 anos, né? Desde que a Bíblia começou a ser, né, compilada, né, e desde que ela se formou assim, né? Os teólogos têm trabalhado com as mesmas informações, elas não mudam. No entanto, as mudanças na teologia contemporânea não são compelidas por novas descobertas da arqueologia ou por estudos de línguas antigas, mas elas são muito atacadas por novas filosofias que aparecem no mundo secular e tentam fazer síntese e integração entre essa filosofia moderna e a religião antiga revelada nas Escrituras. O perigo moderno está aí. Veja, a teologia não traz nada de novo. Não há novidade na teologia. No entanto, a filosofia tem trazido novidades que não são novas, né? Mas querem adentrar a teologia, trazendo para dentro da teologia conceitos novos de pensamento. E aí está o perigo da igreja, e aí está o perigo para mim cristão, para você cristão. Por isso que devemos estudar teologia, para que esses perigos modernos que estão à nossa volta no mundo contemporâneo não nos atinjam. De fato, no que diz respeito à teologia, não estou interessado em novidades, assim diz o R.C. Sproul. No que se refere à teologia, não quero saber de nada novo. Infelizmente, muitos estão dispostos a achar novidades na academia. Há sempre a pressão para aparecer com algo novo e criativo, tentando ali, né, trabalhar uma teologia diferente, uma teologia, né, salpicada ali com um pouquinho de açúcar e tudo mais, né? E aí, R.C. Sproul diz: isso não me interessa. A teologia, ela já está construída com bases muito bem sólidas. Meu irmão, se você tem pensado algo novo a respeito da palavra de Deus, tenha um pé atrás quanto a isso. Possivelmente, há alguma novidade que se traga à revelação bíblica. Possivelmente, é uma heresia.
Ou alguém já pensou e está fora do escopo teológico? Há 2000 anos, grandes homens de Deus vêm pensado teologicamente. Muitas heresias foram cortadas. A igreja cristã, ela tem um lastro histórico extenso, né? Não existe novidade em teologia. Então é muito provável que quando nós ou alguma nova tendência teológica venha, né, querer entrar para a igreja, normalmente é uma heresia tentando ser disfarçada de uma nova teologia. As fontes da teologia sistemática são três: a teologia bíblica, tá? a teologia bíblica. Só um pouquinho aí, meus irmãos, que pulou uma página aqui que eu estou vendo aqui. Então, as fontes da teologia sistemática são três. A primeira é a própria teologia bíblica, né? Assim, a teologia bíblica é o caminho inicial. Ela considera as informações das Escrituras à medida que se manifestam no passar do tempo. Um erudito bíblico examina a Escritura e estuda o desenvolvimento progressivo dos termos, né? Um grande perigo é a atomização do estudo teológico. O que acontece na academia? Muitas vezes você tem a teologia de Pedro, a teologia de Paulo, a teologia de Lucas, a teologia, né, essas teologias que dentro da academia são buscadas, quando elas são estudadas separadamente do todo da Escritura, corre-se um perigo. E qual é esse perigo? É de você deixar de ver o todo e você começar a achar diferença nas teologias. E isso não é verdade. A Bíblia toda, ela é verdade plena de Deus. Então nós temos que ter um pouco de, assim, um pé atrás com essas teologias que surgem nos estudos modernos, né, da teologia bíblica. O perigo: teólogos contemporâneos ficam frustrados quando as supostas novas controvérsias surgem em igrejas e seminários, porque a igreja já experimentou cada uma dessas aparentes novas disputas repetidas vezes no passado. A segunda fonte da teologia é a própria teologia histórica. Então, o estudo histórico é uma outra fonte da teologia sistemática. E a terceira fonte da teologia sistemática é a própria teologia sistemática. Por quê? Porque os estudiosos da teologia sistemática, eles não apenas estudam a teologia bíblica, estudam a teologia histórica, mas eles estudam aqueles pensadores que ao longo da história da igreja cristã trouxeram luz ou pensaram a própria teologia. Então, o teólogo sistemático, com base na teologia bíblica, na teologia histórica e na própria pesquisa sistemática, ele fundamenta as suas fontes de pesquisa para, então, escrever a teologia sistemática. E agora, qual o valor da teologia? Muitas pessoas acreditam que o estudo teológico tem pouco valor. Dizem: não é preciso estudar teologia, preciso apenas conhecer Jesus. Muita gente fala isso, muitos cristãos, eu já ouvi isso de muita gente, eu já ouvi isso de amigos e de amigos sinceros. Não, eu não quero saber de teologia, isso esfria a fé, isso esfria o espírito. Gente, eu já ouvi isso muito e muito na minha caminhada de fé. Então, por que nós precisamos estudar teologia? Teologia é importante? Qual é o valor que ela tem? O autor diz o seguinte: a teologia é nossa tentativa para entendermos a verdade que Deus nos revelou. Ele nos deu um livro que não deve ficar quieto numa prateleira, mas deve ser lido, examinado, meditado, estudado e principalmente entendido. E aí o autor cita aquele primeiro versículo que nós lemos, de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por ser inspirada por Deus Todo-Poderoso, a Bíblia nos dá um recurso valioso e proveitoso para esse recurso e ensino. Então, quais são as vantagens, quais são os valores das Sagradas Escrituras? Para que estudar teologia? Para que estudar isso?
A Bíblia nos critica, em primeiro lugar. Quando a gente vai para o estudo teológico, nós encontramos ali uma crítica a nós mesmos. Então, a Bíblia nos mostra quem nós somos: pecadores, falhos, precisamos de Deus, precisamos de redenção, não somos bons, como diz o mundo aí, que todo mundo nasceu bom, né? Todo mundo nasceu uma tábua rasa. Não, a Bíblia diz que nós nascemos pecadores e nós precisamos de redenção. Então, a Bíblia, ela nos critica. Quando vamos à palavra de Deus, ela expõe o nosso pecado. Por isso é bom estudarmos teologia, estudarmos a Bíblia. A Escritura também é proveitosa para a correção, tanto do falso viver quanto do falso crer. A Bíblia nos mostra o caminho. Se estamos errados, se estamos certos, se devemos ir para cá, se devemos ir para lá, se estamos crendo corretamente. Então, estudarmos teologia, estudarmos a palavra de Deus, buscarmos afinco ali na revelação, nos dá uma certeza daquilo que nós cremos. E outra vantagem de estudar teologia é que a Escritura é proveitosa para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos corrige, a Bíblia nos orienta, ela nos mostra como devemos fazer boas obras. Qual é o propósito, então, da teologia? Para que teologia? Para que ela serve? E assim o autor fecha o seu capítulo dizendo que o propósito da teologia não é satisfazer o intelecto, e sim nos instruir nos caminhos de Deus, para que cresçamos até a maturidade e a plenitude de obediência a Ele. Esta é a razão porque nós nos engajamos em estudar teologia. Meu irmão e minha irmã, você é convidado, você é convidada nos próximos domingos a abraçar os estudos bíblicos da teologia para honrar, engrandecer o nome de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua caminhada e tenhamos um ano de 2022, cheio das alegrias do Senhor Deus, do Senhor Jesus em nossas vidas. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.